Para você ficar em pé. Bem? A palavra do Senhor diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus os fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado à carne. Agora vá lá para o versículo 31, no mesmo capítulo, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deu para entender esse versículo? A lei foi instituída por Deus. Veja a sua Bíblia aberta. A lei foi instituída por Deus, mas a lei não conseguiu colocar o homem no prumo, não conseguiu consertar o homem. Aí Deus, com seu infinito amor, eita, que Deus tremendo, Ele faz a coisa mais sublime e mais dura de se fazer, meu Pai. Diante disso tudo, como diz o versículo 31, diante da lei que fracassou, olha, Deus fracassou? Não. É a conduta, é a carne, é a condição miserável do homem que combate, que vai de encontro a Deus. Aí Deus, Ele pega o seu filho e entrega por nós. Diante disso tudo, querido, se Ele fez isso tudo, queridos, o que é que pode nos separar do amor dele? Se Deus fez tudo isso, o que é que pode nos separar do amor dele? Esse título e essa ministração é a forma que Deus encontrou de trazer sobre essa igreja para encorajar você, para dar força a você, a mim, para nos animar. Talvez, querido, você esteja aqui numa condição precária. Talvez você esteja aqui nos seus últimos fôlegos. Talvez você esteja aqui como se estivesse numa UTI, precisando daquele balão de oxigênio. Talvez você esteja aqui entubado mesmo, cheio de problema, cheio de incertezas, cheio de privações, cheio de medos. Mas se Deus é por você, o que será contra você? É interessante que no capítulos anteriores de Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação divina. E ele fala, meu Pai, especificamente da problemática do pecado. E, mais importante ainda, ele traz a importantíssima doutrina da justificação pela fé. Romanos 5,1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Sabe, igreja, se nós olharmos para dentro de nós como o apóstolo Paulo olhou, o apóstolo Paulo olhando para dentro de si, ele diz assim: miserável homem que sou, ele diz, eu sou tão desgraçado que eu não mereço esse amor de Deus. Miserável homem que sou, porque a minha carne inclina-se para o mal. Eu só penso no mal. Eu só penso em fazer o mal e eu só faço o mal, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o apóstolo Paulo é constrangido pelo amor sacrificial de Cristo. Queridos, apesar do pecado ainda habitar em nós, isso o apóstolo Paulo diz. Mas lá nesse capítulo que estamos estudando agora, no capítulo 8, ele traz uma vitória, é como se fosse um cântico de vitória para nós. E se você em casa, depois de leia todo esse capítulo, você verá que grandioso amor, apesar da nossa terrível maneira de ser, mas o amor de Deus é inesgotável. E nesse capítulo, ele traz 3 situações. Ele fala no passado, ele fala no presente e ele fala no futuro. São destaques que nós vamos falar aqui rapidamente. São 3 destaques que nós vamos rapidamente falar aqui, trazido pelo apóstolo Paulo. No passado, quem éramos nós? Quem fomos nós? E a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Imagina isso, querido. Imagina isso. São 3 destaques que nós vamos falar. Primeiro destaque é esse, o passado. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo. No presente, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. E no futuro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, primeiro destaque, nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo. Versículo 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado da morte. Como era isso, pastor? Dente por dente, olho por olho. Se tu pecou, e lembra daquelas passagens lá, quando Jesus está quietinho lá no cantinho, num sábado, e eles trazem uma mulher que foi pega no ato do adultério, e só levaram a mulher, né? Então, a gente fala tanto nessas coisas, mas naquele tempo já existia em pior situação. Por quê? O que é que a lei dizia? Quem fosse pego em adultério seria morto a acorda aí, a pedradas, uma morte terrível. E eles levam a mulher no sábado, que era o sábado, era reservado, não se fazia nada, mas eles levam, porque na realidade eles não queriam, o que eles queriam era condenar Jesus, matando a mulher. A lei, ela trazia a morte para nós. E isso se tornou um conflito do homem com Deus. E nesse conflito, Deus alinhou através do sangue de Jesus. Deus conseguiu alinhar o homem a Ele através do sangue de Jesus. Eu costumo sempre dizer assim: é melhor que nós vivêssemos na lei ou na graça?
como vivemos? É porque muitos não entendem a graça. Muitas pessoas não entendem a graça. A graça não nos dá o direito de pecar. Pelo contrário, ela nos chama e nos coloca no centro. Ela nos coloca no alvo. Jesus se colocou no alvo por mim e por você. Mas após a ressurreição de Cristo, somos nós que estamos no alvo. Aí o profeta diz, o poeta diz, e a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, né? Agora não vivo, mas eu, não é assim, né? Eita, cantou ruim, sou eu. Mas tá bom, dá para entender? Porque nós temos que entender o sacrifício, o amor de Deus para conosco, o alinhamento que Deus fez, colocando o seu Filho na cruz. É por isso que ele diz, nenhuma condenação há. Aqueles que entendem o sangue derramado de Jesus no Calvário, a purificação dos nossos pecados, foi Jesus de Deus através de Jesus, que nos livrou da condenação. Nós podemos olhar para trás e dizer, eu era assim, mas o sangue de Jesus, ele me purificou, ele me limpou, ele me restaurou. Satanás não tem poder sobre a minha vida, Satanás não tem poder sobre a minha carne. Glória a Deus. Não há condenação por causa do nosso passado. A palavra do Senhor diz que Deus, ele jogou no mar. Ele esqueceu. Ele esqueceu. E aí que vem. Ora, se ele esqueceu, aí que vem um grande erro de muitos em não entender a graça. Ele esqueceu, então eu posso mais errar. Porque a misericórdia dele vai me alcançar. Aí a pergunta é, eu preciso andar em pecado para ser justificado? Não. Segundo destaque, eu quero ser bem rápido mesmo hoje. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Ele fala do presente. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo aqui, ele reconhece que este tempo presente é cheio de aflição. Mas esse mesmo tempo dará certeza a nós de que o sofrimento da vida não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, versículo 18. Jesus disse assim, olha, no mundo, enquanto vocês estiverem aqui, olha para cá, enquanto vocês estiverem aqui, vocês passarão por aflição. Sabe por quê? Porque Jesus passou. Jesus passou por todo tipo de aflição. Eu fico imaginando. Dor de cabeça, uma coisa simples, né? Mas que chato, né? É chato, dor de cabeça. Jesus passou por isso. Olha, se Jesus passou pela cruz, imagina uma dor de cabeça que a gente tem diariamente. Todo tipo de sofrimento Jesus passou, todo tipo de sofrimento que eu e você passamos agora, no presente, Jesus passou também, lá no passado. Aí ele diz assim, olha, no mundo
no mundo, enquanto você estiver no mundo, isso traz, na teologia, isso traz várias variações teológicas. No mundo em que, como é que a gente vai estudar isso aqui, pastor? Eu falo da seguinte maneira agora. Enquanto nós estamos no mundo, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos desse mundo. Então Jesus está dizendo, enquanto vocês estiverem habitando nesse mundo, vocês passarão por aflição. Vocês passarão por aflição. Mas a palavra diz que a glória, que esse sofrimento que nós estamos passando hoje, a glória que há de vir será revelada e ela será grandiosa. Então, vivendo hoje, pensando no futuro. Vivendo hoje com o pensamento no céu. Eu ontem assisti um filme, 90 minutos no céu. Quem já assistiu aí? No Netflix, é isso, né? Que filme do pastor que morre, passa 90 minutos no céu e volta. Assista esse filme. E tem um momento da agonia dele, porque ele sofre um acidente de carro. Na agonia dele, que foi terrível, eu me lembrei muito de mim ontem naquele filme, eu assistindo. Parecia que eu estava me vendo, Cleonildo. Aonde ele pedia a morte, eu em nenhum momento, na minha agonia de 3 meses no HR, eu pedi a morte. Em nenhum momento da minha agonia no HR, perde ou não perde a perna, amputa ou não amputa a perna, morre ou não morre, eu pedi, eu blasfemei contra o Senhor, reclamei do Senhor, não. Toda noite eu tinha que tomar morfina. Eu já passei por tudo isso, gente. E o pastor, naquela agonia dele, de ter uma perna esfacelada, de ter um braço esfacelado. Assiste o filme, eu vou contar assim, rapidamente assim. Naquela dor, assista, vai ser muito bom. Assiste o filme. E ele não entender, olhar para as pessoas, era assim mesmo. Cadê que o João está lá dentro, é? Cadê? Eu vou ter que orar para... Ah, ele está ali. Ele está ali, olha, vou segurar aí, João. Porque é muito duro para nós. É muito duro para nós. A gente vê as pessoas se esforçando, enquanto a gente está ali dependendo de tudo das pessoas, as pessoas, meu Deus do céu, como era difícil. Como era difícil ver as pessoas ali correndo para me socorrer, para me agradar. A minha irmã que faleceu, levando sopa quente, escondida. Cleonildo enganando, vou contar, viu? Cleonildo enganando lá, porque não podia entrar. E Cleonildo descobriu, pegou um jaleco branco, aí ele foi dar um golpe, deu um golpe e deu certo. Cleonildo é uma benção, Cleonildo. Botou um jaleco branco e chegou assim, passou assim, boa noite. Eu disse, foi assim não? Não. Não, ele estava, olha, vê a artimanha de Cleonildo, para entrar lá, para me visitar num horário que não tinha visita à noite. De jaleco, aquele coisinha de ouvido que ele trabalha, uma agendazinha na mão, tinha tudo de médico. O que mais? E aí, postura de médico, óculos, né? Óculos, postura de médico. Boa noite. Ninguém parou, ele disse, ninguém parou, eu vim, rapaz. Quem sabe que eu sou médico. Eu digo, cuidado, vai ter pego isso. Veja todo esse sacrifício, gente. E aquele, veja bem, o que é que a palavra diz? O sacrifício, tudo que nós passarmos aqui, isso será revelado na frente, gente. Todo o teu sofrimento aqui hoje, preste muita atenção, será revelado lá na frente, meu Pai. Tudo que o Senhor passou, lá, ali, né? Será revelado lá na frente, Pai. Entendeu, Pai?
Tudo que a gente passar aqui será revelado lá na frente. Sabe? Deus vai dizer assim, ó, tu passasse pelo meu crivo, tu fosse testado no fogo, mas tu não abriu não, tu estás aqui, tu persististe, tu continuaste em mim, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Quando eu olho lá para trás, dos meus erros, das minhas falhas, das besteiras que eu fiz, e a graça do Senhor, sabe, o Senhor se revelando a mim de uma maneira poderosa, sabe, querido, talvez você não me entenda o que você está passando hoje, mas viva sem entender, viva sofrendo, viva chorando, mas viva em Cristo, viva dizendo assim, eu confio em ti, confia, filha, confia. Você está me entendendo, não é? Está me entendendo, não é? Eu estou sofrendo, pastor, eu também. Eu acho aqui, Cleonildo, que ninguém sofreu mais do que eu aqui. Na carne e no espírito. Oh, meu Deus. Eu numa cadeira de roda. Depois eu estava numa muleta. E a mulher dizia assim, saia da minha casa. Eu precisando de ajuda, Júnior. Eu precisando de ajuda. Saia da minha casa. E foi uma casa que eu construí. Sozinho. Mas foi no terreno da família dela. Vocês dá para entender? Amém. Eu estou trazendo aqui porque o filme está aqui. Eu tinha assim, Cátia, eu pegava na mão de Cátia assim, eu e Cátia assim, depois que tu saísse, Johnson. Que filme! E eu revivi tudo que eu passei. Sabe? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa de abrir a boca e está reclamando. Deixa de abrir a boca e está reclamando. Pelo contrário, começa a agradecer. Não agradeço-te, Senhor, agradeço-te, Senhor, te agradeço, Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei, Senhor, que algo grande vem de ti, porque é Deus que faz, é Deus que contempla. É Deus que contempla o que você está passando. Não é o homem, não. Quem contempla é Deus. Quando a gente coloca para Ele. Sabe, gente. Estou terminando dando meu testemunho. Quando o médico disse, eu vou ter que amputar sua perna. Eu já disse, volto a dizer aqui, eu não era evangélico não, eu era mundão podrão, não sei nem se existe essa palavra. Eu disse, Deus não vai permitir, aleluia. E aí eu deixei de ser orgulhoso, porque era muito orgulhoso, e ainda sou, porque orgulho não tem cura, viu? Os pastores não dizem isso não, mas eu digo, orgulho é como um câncer. Melhora um lado, piora outro. Câncer. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu já ouvi um pastor dizer que estava curado do câncer. De orgulho. Eu digo, coitado, não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Aí eu comecei a entender que eu tinha que comer a comida do HR, porque se eu não comesse eu ia perder a perna. O médico disse... a melhor coisa que tem é ser verdadeiro. Olha para cá. Seja verdadeiro com Deus. Eu não estou pedindo para você seja verdadeiro comigo, não. Seja verdadeiro com Deus. E comigo não minta não, porque eu sei quando mente para mim. Eu sei. Não adianta. Mentiu para mim, eu sei que está mentira. Eu não digo não para não constranger. Digo, vá-se embora com a sua mentira. Mas eu sei. Mas com Deus...
com Deus, seja verdadeiro. Diga o que está passando. Senhor, eu estou passando isso. E seja verdadeiro para dizer assim: a culpa não é tua não, Senhor. A culpa é minha. É minha, Senhor. Agora, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem desgraçado. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. O sofrimento dessa vida, gente, ela não se compara com a glória que vem do céu. Passei. Eu passei. Eu passei. Eu fui criticado. Olha, pastor, eu tive tudo. Não é verdade? Porque ele foi fazer, porque ele foi sei o quê. Eu desobedeci a minha mãe. Olha aí, presta atenção aí, viu, boizinha? Boizinha, menininha, menininho. Boizinho aqui, novinho que está aqui, velhinho também. Obedeça a sua mãe. Se hoje eu estou aqui, porque eu obedeci a ela. E porque eu passei por aquilo, porque eu desobedeci a ela. Tem mãe ainda? É? Obedece, viu? Não importa a tua idade, não. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu não, o Senhor está dizendo. Obedece. Eu passei tudo aquilo que eu passei porque eu desobedeci a minha mãe. Orgulho. Muito orgulho. Orgulho mata. Orgulho. Sabe quem nos ajuda na nossa fraqueza? O Espírito Santo. Sabe, gente? Naquele momento de madrugada, quando a baratinha escorria assim pelo cantinho da parede assim, e eu ficava com um canudinho que vinha para eu comer, e eu ficava, você não vai passar aqui. E eu ficava, minhas conversas pela madrugada era com as baratas, quando a dor deixava. Depois, eu só brincava com as baratas depois que eu tomava morfina. Toda noite eu tinha que tomar morfina para suportar as dores. E o médico disse, você vai sentir dor até o resto da sua vida. Nesse exato momento a minha perna está doendo. Se eu tirar aqui, vocês vão dizer, pastor, como é que o senhor consegue? É porque a graça do Senhor me alcançou. Ontem, João subiu, estava inchada. Não saiu, inchou mais. E doía em casa, doía a minha perna. E eu olhava para a minha perna assim, eu dizia assim, eu entendo, Senhor, tudo isso. Foi necessário que eu passasse por isso para reconhecer quem é o Senhor na minha vida. Você não precisa passar por isso, não. Mas eu passei. Deus não quer isso, viu? Deus não quer isso. Não, Deus não quer isso não. Deus não seria tão malvado, né? De querer o nosso mal para que a gente chegasse a não, Deus não é carrasco. Só que somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, naquele momento ali das minhas fraquezas, era o Espírito Santo que vinha. Isso está lá no versículo 26. E quem é que luta por nós? Ainda no versículo 26 de Romanos 8. O Espírito Santo. Em síntese, o sofrimento do presente, por comparação, nos ajuda a valorizar a glória que há de ser revelada. E sempre que estamos enfraquecidos, o Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós. Nós podemos estar passando o que estiver passando, querido, quando nós vamos a Deus. Tem momentos que a gente nem ora. Aleluia. Tem momentos que não tem nem condições de orar. As lágrimas correm assim. E não correm em abundância não. São lágrimas que correm um de um lado, correm um lado do outro. São lágrimas de dores.
Aquelas lágrimas que correm muitas vezes, elas são lágrimas de desespero, mas a lágrima da dor, ela corre uma por uma. É a lágrima da fraqueza. É quando a gente se sente fraquíssimo, quando a gente vê que a gente não é nada. Mas a verdade é que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Olha para cá. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Sabe? Entregar a vida ao Senhor não é levantar a mão e dizer, Senhor, eu te aceito. Não, não é isso não, meu irmão. É entregar tudo. É entregar tudo. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Quando a gente diz isso para Deus, a gente está dizendo a Deus, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, porque a minha vontade não presta, a minha vontade não adianta, a minha vontade só me leva para o buraco, só me leva para a desgraça, só me leva para a humilhação. Mas quando a gente diz a Deus, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, é entregar a Deus a nossa vida, é deixar que Ele rege, é deixar que Ele manobre, controle. Sabe aquela pessoa que me disse hoje, sabe? É ser aquele bonequinho fantoche na mão do Senhor, porque muitos são bonequinho fantoche na mão de Satanás. Satanás faz o que quer. Deixa. Eu vou passar para o terceiro destaque. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É lá no futuro. Versículo 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a minha forma pecadora me separa do amor de Deus. Nem o meu orgulho me separa do amor de Deus. Nem a minha falta de perdão me separa do amor de Deus. Por que, pastor, você diz isso? Porque mesmo que eu não perdoe, o Senhor está pronto para me perdoar. Nada vai me separar do amor de Deus. Lembre-se, você e eu, nós estávamos perdidos. Nenhum mérito existia em nós. Eu falo particularmente em mim, não existia mérito em mim. Nada. Mas Deus, lá no versículo 30, ele diz assim, mas Deus graciosamente nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Aleluia! Eu digo, eu não vou. E minha mãe disse, vá, meu filho. Aí Deus rapidamente me fez passar o filme de quando ela disse, não vá. Eu peguei a arma e coloquei aqui. Eu disse, eu vou. Aí eu disse, não, agora o Senhor veio e me mostrou, e aquela voz bem mansinha, meu ouvido disse, atenda a sua mãe. Sabe, querido, será que tu não ouviste essa voz por esses tempos? Será que você já não ouviu a voz desse tempo? A irmã Cécia, ela disse, Deus falou comigo, pastor. Não foi assim? Deus falou comigo para que eu fosse para a Odre. Foi Deus que mandou eu ir para a Odre. Não foi Calbivo, eu não chamei ela, chamei? Ela disse, foi Deus. Porque o irmão falou assim, e quando ele falou, é como se tivesse fechado, e quando ele falou, abriu, a luz apareceu. É assim, César? É assim que Deus faz com a gente.
Você está passando por um problema. Não tem solução, né? É tempo de você colocar teu joelho no chão, lá no teu íntimo do íntimo, lá no teu esconderijo, aonde ninguém vê, só Ele, e tu falar com Ele e dizer assim: é contigo, Senhor, só contigo. Uma certa vez, eu estava, um certo tempo, um certo dia, eu estava lá na Shekinah, tinha alguma coisa lá, não me lembro qual foi a festa lá, a igreja estava super lotada, e eu cheio de problema, eu me encostei assim lá no cantinho, tem aquelas pilares no cantinho, né? Vocês lembram aquela? Eu me encostei lá e o apóstolo Heleno estava pregando, e ele, uma hora assim, ele mandou levantar. Vocês conhecem o apóstolo Heleno, né? Aquela maneira dele pregar e tal. Ele mandou o pessoal se levantar assim e disse: venham cá, vocês aí e tal. Assim, ele não me lembro o que foi, não me lembro o que foi que ele falou. Eu só sei que no meu canto eu disse assim: eu não vou não, Senhor. Eu não vou não, mas não, eu disse mesmo assim, não é desobediência ao pregador, porque eu respeito. Pode ser quem estiver pregando aqui, eu estou observando, não é ele, é Deus. E aí eu disse: não é desobediência ao pregador, eu quero receber, mas se realmente, Senhor, o Senhor tem algo comigo, Ele vem aqui. A igreja estava super lotada. Vocês sabem, as cadeiras de lá são diferentes dessa aqui. A daqui a gente arrasta para um lado, arrasta para o outro, lá não. E eu fiquei aqui assim no cantinho. Olha, daqui a pouco, aquela barba tocou aqui meu. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a falar tudo o que eu estava passando. Foi o apóstolo Heleno? Não foi o apóstolo Heleno. Foi Deus. Foi Deus que foi a ele e disse: vá lá. Vá lá. Que eu vou mandar você falar. Eu vou falar com você. Paulo estava cego. E Deus chega para Ananias e diz: vai lá na rua direita, casa tal. Porque Saulo, quem, Senhor? Saulo. Quem, Senhor? Saulo. Ele disse: vou não. Vou não. Aí o que é que Deus diz? Vá. Porque ele é um vaso escolhido por mim. Aleluia. Aleluia. Foi Deus que te chamou. É Deus que te escolheu. Talvez você esteja aqui e você não entende que você foi predestinada e predestinado por Deus. Ele te chamou, Ele te justificou de todos os teus pecados e Ele quer te glorificar. É desejo de Deus ser glorificado em você. E você vai dizer assim: não estou entendendo, Senhor. Por que eu estou passando por isso? É Deus te lapidando. É Deus cuidando de você. É Deus te fortalecendo. É Deus te dando valor. É Deus fazendo que o brilho dele seja em você. É Deus. Nada, mas nada mesmo pode nos separar do amor de Deus. Olhe para você e diga assim: não olha para o teu irmão de lado, aponta o dedo para ele. Aponta o dedo para ele e diz assim: nem você. Agora aponta o dedo assim. Aponta para mim. Aponta para mim. Visitante aí, aponta para mim mesmo assim, com o dedo bem duro, bem duro. Assim para mim. Agora faz assim, ó. Nem eu. Nada
vai nos separar do amor de Deus. Nenhuma ameaça física, nem ameaça de morte, nenhuma ameaça espiritual, nem os fatos presentes, nem os fatos futuros vai nos separar do amor de Deus. Nada. E eu quero concluir. Em relação ao passado, nenhuma condenação há. Nós estamos em Cristo Jesus. No presente, qual é? O que é, pastor? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E no futuro, presente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entendeu? Pega o teu problema agora. Entrega ao Senhor. Entrega na mão do Senhor. Fique em pé.